Sua família adotiva a amarra um poste, mas o que acontece quando seu marido rico aparece? A chuva caía forte em São Paulo, escorrendo pelas calçadas iluminadas por neons, quando Clara se viu amarrada a um poste no meio de uma metrópole agitada. O coração dela pulsava acelerado, não só por causa do frio que entrava em seus ossos, mas pela humilhação que a envolvia. Ao redor, as pessoas passavam, algumas parando para olhar, outras apenas ignorando a cena absurda que se desenrolava. O glamour da cidade que nunca dorme contrastava brutalmente com sua verdadeira realidade. Clara, uma artista sonhadora, era tratada como um fardo pelos pais adotivos. A discussão tinha sido explosiva. "Você é um erro!" gritou sua mãe adotiva, os olhos cheios de desprezo. O pai apenas ficava em silêncio, como sempre, como se Clara não fosse mais do que uma sombra entre eles. E foi assim que, em um acesso de raiva, a amarraram ali, sem considerar que ela era uma pessoa digna de respeito e amor. A tempestade se intensificava, molhando seus cabelos e transbordando sentimentos em seu peito. Clara nunca se encaixara na família que a adotou, e o ciúme e o ressentimento dela a cercavam como predadores. Os minutos pareciam horas. Clara lutava contra as cordas, mas quanto mais se movia, mais forte pareciam se apertar. A dor era física e emocional. Ela pensou em Lucas, seu marido rico, que parecia um príncipe dos contos de fadas. Mas era tudo uma ilusão? Seu casamento era cercado de interesses financeiros e conveniências que Clara começava a perceber. O amor deles não era o que parecia ser. Sim, uma milagre. Então, eis que um relâmpago iluminou o céu e gritando seu nome. O contraste era gritante. Lucas parou, seu olhar varrendo a situação com um choque que não se poderia ignorar. Clara observou seus olhos, cheios de uma mistura de amor e terror. Mas ele estava ali, e aquilo a fazia sentir um brilho de esperança em meio à escuridão. "Clara!" ele gritou, a voz estrondando como trovão que seguia a luz. E agora a escolha estava em suas mãos. Ele poderia correr até ela e quebrar as amarras que a prendiam, ou poderia recuar, sucumbindo à pressão de sua própria família, que sempre a enxergou como uma colega a ser utilizada, e não como uma mulher de sonhos. Mas antes que ele chegasse ao seu lado, Clara percebeu algo. A expressão de Lucas mudava, e a angústia em seu rosto revelava uma verdade ainda mais perturbadora. Algo estava errado. O casamento deles não era só amor. Havia um jogo sombrio acontecendo. As amarras que prendiam Clara a um poste eram apenas um reflexo das correntes invisíveis que os uniam. Havia segredos, traições, e agora ela se perguntava: até onde Lucas estaria disposto a ir? Com ela? E mais importante, até que ponto eles conseguiriam suportar um ao outro diante de tantas revelações perturbadoras? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara aprendeu a respiração enquanto Lucas se aproximava, sua imagem se transformando em um borrão sob a tempestade. O medo apertava seu coração. O que ele diria? Ele a ajudaria? A esperança misturava-se à dúvida, como a água da chuva que a encharcava. Mas, à medida que Lucas chegava mais perto, sua expressão mudava, como se algo muito maior estivesse em choco. Clara! Ele exclamou, parando de repente. O que aconteceu? Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O desespero a consumia. Ele parecia preocupado, mas também confuso. E então, uma sombra. Alguém surgiu atrás dele. Aquela figura alta, imponente, que fez Clara sentir um calafrio. Era Sofia, a melhor amiga de Clara, mas parecia muito menos amiga naquele momento. Ela estava acompanhada por um homem que Clara não reconheceu. Mas havia algo nele que a fez estremecer. Lucas, não! Volte! Sofia gritou, sua voz cortando a chuva como uma faca. E então aconteceu o inesperado. O homem que acompanhava Sofia puxou um celular do bolso e começou a gravar. As luzes vermelhas do dispositivo piscavam e Clara entendeu o que estava acontecendo. Tudo tinha sido uma armadilha. Você realmente achou que poderia esconder isso de mim? Sofia disparou, angustiada, olhando diretamente para Clara. Você não faz ideia do que está acontecendo. Faz? Essa vida que você levou, esse casamento que você acha que é perfeito, tudo é uma farsa. As palavras de Sofia atingiram Clara como uma tempestade. Uma farsa? Seu casamento era uma farsa? Lucas hesitou, seu olhar vagando entre Clara e Sofia, como se estivesse perdendo o controle. O que você está dizendo? Ele questionou, a voz quase um sussurro. Você ainda não percebeu? Pode ser que você nem tenha se dado conta do que realmente está rolando. Sofia se virou para Lucas. Sua expressão era uma mistura de raiva e preocupação. Ela não é a única. Existem outros, muitos outros. A revelação perfurou o coração de Clara. Outros? O que aquilo significava? Sua mente girava com a possibilidade de traições. Cada risada compartilhada, cada carinho poderiam ter sido apenas conveniências para manter a imagem. Era um jogo sujo e ela era a única que não sabia as regras. Um passo à frente da multidão, um homem apareceu. Clara finalmente o reconheceu. Era o advogado de Lucas. Você precisa ir agora. Ele disse com o semblante endurecido. Há coisas que você não entende, Clara. Coisas que estão em jogo muito maiores do que você imagina. Maior? O peito de Clara estava prestes a explodir. O que pode ser maior do que isso? Ela olhou para Lucas buscando respostas, mas ele parecia ter se perdido. A chuva caía e ela começou a sentir a pressão econômica de tudo ao seu redor. Como se as amarras em seu corpo fossem uma representação da vida que levava. Era tudo um grande esquema. Num movimento rápido e inesperado, o homem do celular girou a câmera para Lucas, gravando tudo. O que você vai fazer agora, Lucas? Vai tentar mais uma vez a sua sorte ou vai finalmente encarar a verdade? Em um instante,
O brilho do relâmpago iluminou seu rosto e Clara viu sua expressão, um misto de desespero e raiva. E aquele olhar sem esperança passou por cima dela como uma onda. Clara, Lucas começou, mas então, antes que ele pudesse completar, um grito a cortou. Vá, Clara, fuja! A voz de Sofia ecoou, mas virou-se em um aviso terrível que gelou o sangue nas veias de Clara. No momento em que ela olhou para trás, a cena estava mudando. Sem saber o que fazer, parecia que o chão escorregava sob seus pés. E então a chuva tornou-se um turbilhão e a realidade começou a se desfazer. Tudo em que ela havia acreditado se desmoronava. O que era amor? O que era verdade? A pergunta ressoava em sua mente. Enquanto a peça central de sua vida começava a cair, num momento de total desorientação, Clara viu que as pessoas à sua volta também mudaram, algumas parecendo mais intrigadas do que indignadas. Murmúrios e comentários começando a surgir. O que tudo isso significava? Clara sentiu o frio das cordas em seus pulsos, mas o calor da revelação agitando seu ser. E com a tempestade rugindo ao seu redor, ela estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo. Mas e se essa escolha fosse seu maior erro? A chuva continuava a cair, transformando a cena em um caos molhado e tumultuado. Clara estava presa, mas o verdadeiro tormento começou quando Sofia disse aquelas palavras. Essa vida que você levou, esse casamento que você acha que é perfeito, tudo é uma farsa! O coração de Clara batia tão forte que ela mal conseguia ouvir a própria respiração. Lucas olhava entre Clara e Sofia, e cada segundo que passava parecia carregado de uma ansiedade palpável. O advogado de Lucas permanecia em silêncio, mas seu olhar dizia mais do que palavras poderiam expressar. E então, um novo estrondo de trovão fez a multidão se encolher, como se a própria cidade estivesse reagindo ao cataclismo emocional que se desenrolava. A tempestade do lado de fora era mero reflexo da tormenta interior de Clara. O que você quer dizer com isso, Sofia? O que você sabe? A voz dela, agora quase um sussurro, parecia se perder na cacofonia das gotas de chuva. Mais uma vez, o telefone do homem, atrás de Sofia, piscou, capturando cada momento da revelação que estava prestes a mudar tudo. Clara, você viveu essa vida como se fosse uma verdade, disse Sofia, o rosto contorcido de preocupação. Mas Lucas é apenas um jogador em um tabuleiro que você não consegue ver. Ele não te ama. Aquelas palavras desembarcaram como lâminas afiadas, cortando o que restava do coração de Clara. Nesse momento, o advogado de Lucas finalmente rompeu o silêncio. Precisamos sair daqui, Clara, agora! Mas ela estava paralisada. O que mais ela não sabia? A chuva forte tornava tudo mais caótico, e então, no meio daquela confusão, algo ainda mais perturbador aconteceu. Uma sirene começava a tocar, cortando o som da tempestade. Clara virou a cabeça e riu. À distância, um carro de polícia se aproximando, as luzes vermelhas piscando em meio à escuridão. O clima mudou. A multidão que antes assistia agora estava inquieta, alguns começando a se dispersar, outros com medo do que estava por vir. Sofia encarou Lucas. O atrito entre eles pulsava no ar.
E antes que qualquer um pudesse reagir, um homem que Clara não reconhecia, mas que parecia muito à vontade naquele ambiente, fez um gesto. Acho que é hora de finalmente revelar a verdade, Lucas, ele disse. A calma na voz dele era desconcertante. Você não pode fazer isso, Lucas gritou, mas seu apelo ficou abafado pelos ruídos da cidade e da chuva. Posso e vou! O homem tomou um passo à frente. Aquela noite, na casa de praia. Você estava lá, Clara. O que você viu? Você não percebeu que isso era tudo um plano? Uma armadilha. As palavras dele perfuraram a névoa de confusão que cercava a mente de Clara como uma rede. Clara fez um esforço consciente de lembrar. Uma noite de festa, risadas, conversas. Mas havia algo mais. As sombras dançavam nas paredes e então, num lampejo, Clara se lembrou. A visão de Lucas com outra mulher. Sussurros, olhares furtivos. A ideia a golpeou com força, cada fragmento se encaixando como as peças de um quebra-cabeça. Não, não pode ser, ela murmurou, sua voz falhando. A verdade a golpeou como uma onda congelante. O homem encarou Lucas, seus olhos desafiadores. Você realmente achava que poderia se esconder? Lucas, com esses sentimentos e não haveria consequências. Sofia cortou rapidamente. Tudo isso é maior do que você imagina. Clara, você está em perigo. Você não é apenas uma peça nesse jogo. Você é a chave. Uma onda de pânico a envolveu quando ela começou a entender por que ela estava amarrada e o que realmente aconteceria quando a verdade emergisse. Os faróis do carro de polícia agora iluminavam a cena. E a figura de um policial começou a se aproximar. Um olhar determinado no rosto. Clara sentiu que algo colapsava dentro dela. A cada passo que o policial dava, o chão que sustentava sua vida começava a ceder ainda mais. Clara, você está bem? O policial gritou, em meio ao barulho da chuva. E a última coisa que ela viu foi o olhar de Lucas, não de amor, mas de um profundo medo. O medo que fazia todo o significado que conhecia desmoronar. Você é a chave! As palavras de Sofia ecoavam na mente de Clara. A chave para quê? A chuva continuava a cair, mas agora sentia como se estivesse diante de um precipício. O que aconteceria a seguir? A escuridão à sua volta parecia mais opressora a cada instante. E a questão pairava no ar, como relâmpagos cortando o céu. Clara conseguiria desvendar a verdade antes que tudo desmoronasse? Clara observava a cena se desenrolar, coração disparado, enquanto a tensão aumentava a cada segundo. As gotas da chuva se transformavam em um manto gelado que a envolvia. Mas o que realmente a arrepiava era a presença do policial se aproximando. Os gritos e murmúrios da multidão criavam uma sinfonia de desespero ao seu redor. Clara, você está bem? O policial insistiu, a voz firme ecoando sobre o som da tempestade. O olhar dele evitava Lucas, como se o homem fosse uma ameaça. Clara mal conseguia pronunciar aquelas palavras. Ela sabia que precisava decidir rapidamente, mas o caos a cercava, e a verdade que emergia do passado como um vendaval era dolorosa. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a cena. Não era uma luz comum, era ofuscante. Clara virou a cabeça, seu foco desviando de Lucas e Sofia. Um carro que parecia um tanque plástico de tão exagerado cortava a chuva girando para a calçada. Assim que parou, a porta se abriu com um estalido que ressoou no ar gelado.
A figura que emergiu era como um fantasma do passado. Clara! Gritou uma voz familiar. Era Vera, a mãe biológica que Clara acreditava ter perdido para sempre. O coração dela parou por um momento. Aqui! Vem comigo! Clara sentiu que a terra sob seus pés balançava. As cordas em seus pulsos pareciam mais pesadas, mais apertadas. O que você está fazendo aqui? Ela não conseguiu evitar perguntar, a confusão misturando-se com cada emoção que lhe percorreu o corpo. Não temos tempo para isso! Eles estão vindo! Vera disparou, puxando Clara em direção ao carro. Eu sei de tudo e eles não querem que você descubra. Clara olhou de volta para Lucas e seu olhar era um labirinto de emoções. Desespero, insegurança. Mas o que mais a atingia era a traição. Você não me disse que ela estava viva. Sua voz subiu, quase desafinada em meio à tempestade. Eu não sabia, Clara, não sabia. Lucas disse, a voz embargada, mas o susto em suas feições parecia autêntico. Ele se virou para Vera e na junção de suas expressões, uma nova camada de confusão brotou. Como você chegou até ela? Chega de perguntas! Agora é a sua escolha, Clara. Vera insistiu, gesticulando para que ela entrasse no carro. Se não for agora, será tarde demais. E você acha que pode me levar para longe de tudo isso? Para longe dele? Fez a pergunta. O peso da decisão a esmagando. A cada momento a multidão se dispersava. O policial e alguns curiosos começando a se afastar, como se temessem o que estava por vir. A tensão era palpável. Então, no exato momento em que Clara hesitou, uma farpa de ignorância cortou o ar. O advogado de Lucas, que havia permanecido observando em silêncio, agora ativou seu telefone. Preciso te deixar ciente de que o que há para você, Clara, é muito mais complexo do que uma simples fuga. Você está no centro de tudo isso. Há uma fortuna em jogo. E sua mãe pode não ser quem você pensa que é. As bocas de Clara se abriu em estado de choque. O que você quer dizer? O frio começou a se instalar em seus ossos novamente, mas não era a chuva que a incomodava. Era a sensação de que cada pilar que sustentava sua vida estava se desmoronando. Você precisa entender, Clara. Há verdades ocultas, segredos que determinarão seu futuro. Essa história não começou hoje. A voz do advogado era enfática e os olhos de Vera se estreitaram como se ela pudesse ver além das palavras. Segredos? Que segredos? Clara sentiu o pânico crescer. O carro de Vera aguardava como um símbolo de liberdade e prisão ao mesmo tempo. Por que você está aqui, Vera? O que você sabe? Mas antes que alguém pudesse responder, uma sirene ainda mais alta cortou a chuva. A polícia estava ali, as luzes vermelhas refletindo a confusão na cena. Clara olhou para o policial, que agora tinha a mão no cinto, observando tudo com atenção. O que ela não viu foi um homem saindo do carro, um dos homens que estavam com Sofia. Você não tem ideia do que está acontecendo, Clara! Ele gritou, e a voz dele soou como um trovão. Precisamos falar, e rápido! Isso não é um jogo! Clara exclamou, o desespero tomando conta dela novamente. Vocês estão me fazendo sentir como se estivesse em um filme. Mas a verdade era que, diante das revelações, ela não sabia em quem confiar, e a única coisa que conseguia ver era um futuro ainda mais incerto se aproximando. As cordas que a prendiam pareciam agora bem mais pesadas do que antes, mas a chave
para essa armadilha estava diante dela, escondida nas sombras do que ela ainda não compreendia, e com a tempestade rugindo ao fundo e segredos à espreita nas entrelinhas, Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma novamente. Clara observava a cena se desenrolar, coração disparado, enquanto a tensão aumentava a cada segundo. As gotas da chuva se transformavam em um manto gelado que a envolvia. Mas o que realmente a arrepiava era a presença do policial se aproximando. Os gritos e murmúrios da multidão criavam uma sinfonia de desespero ao seu redor. Clara, você está bem? O policial insistiu, a voz firme, ecoando sobre o som da tempestade. O olhar dele evitava Lucas como se o homem fosse uma ameaça. Estou... Clara mal conseguia pronunciar aquelas palavras. Ela sabia que precisava decidir rapidamente, mas o caos a cercava, e a verdade que emergia do passado como um vendaval era dolorosa. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a cena. Não era uma luz comum. Era ofuscante. Clara virou a cabeça, seu foco desviando de Lucas e Sofia. Um carro que parecia um tanque cortava a chuva, girando para a calçada. Assim que parou, a porta se abriu, com um estalido que ressoou no ar gelado. A figura que emergiu era como um fantasma do passado. Clara! Gritou uma voz familiar. Era Vera, a mãe biológica que Clara acreditava ter perdido para sempre. O coração dela parou por um momento. Aqui, vem comigo! Clara sentiu que a terra sob seus pés balançava. As cordas em seus pulsos pareciam mais pesadas, mais apertadas. O que você está fazendo aqui? Ela não conseguiu evitar perguntar, a confusão a misturar com cada emoção que lhe percorreu o corpo. Não temos tempo para isso! Eles estão vindo! Vera disparou, puxando Clara em direção ao carro. Eu sei de tudo, e eles não querem que você descubra. Clara olhou de volta para Lucas, e seu olhar era um labirinto de emoções. Desespero, insegurança. Mas o que mais a atingia era a traição. Você não me disse que ela estava viva. Sua voz subiu quase desafinada em meio à tempestade. Eu não sabia, Clara. Não sabia. Lucas disse, a voz embargada. Mas o susto em suas falsões parecia autêntico. Ele se virou para Vera! E na junção de suas expressões, uma nova camada de confusão brotou. Como você chegou até ela? Chega de perguntas! Agora é a sua escolha, Clara. Vera insistiu, gesticulando para que ela entrasse no carro. Se não for agora, será tarde demais. Você acha que pode me levar para longe de tudo isso? Para longe dele? Clara fez a pergunta, o peso da decisão a esmagando. A cada momento, a multidão se dispersava. O policial e alguns curiosos começando a se afastar, como se temessem o que estava por vir. A tensão era palpável. Então, no exato momento em que Clara hesitou, uma farpa de ignorância cortou o ar. O advogado de Lucas, que havia permanecido observando em silêncio, agora ativou o telefone. Preciso te deixar ciente de que o que há para você, Clara, é muito mais complexo do que uma simples fuga. Você está no centro de tudo isso. Há uma fortuna em jogo, e sua mãe pode não ser quem você pensa que é. As bocas de Clara se abriu em estado de choque. O que você quer dizer? O frio começou a se instalar em seus ossos novamente, mas não era a chuva que a incomodava. Era a sensação de que cada pilar que sustentava sua vida estava se desmoronando. Você precisa entender, Clara.
Há verdades ocultas, segredos que determinarão seu futuro. Essa história não começou hoje. A voz do advogado era enfática e os olhos de Vera se estreitaram como se ela pudesse ver além das palavras. Segredos! Que segredos! Clara sentiu o pânico crescer. O carro de Vera aguardava como um símbolo de liberdade e prisão ao mesmo tempo. Por que você está aqui, Vera? O que você sabe? Mas antes que alguém pudesse responder, uma sirene ainda mais alta cortou a chuva. A polícia estava ali, as luzes vermelhas refletindo a confusão na cena. Clara olhou para o policial, que agora tinha a mão no cinto, observando tudo com atenção. O que ela não viu foi um homem saindo do carro. Um dos homens que estavam com Sofia. Você não tem ideia do que está acontecendo, Clara! Ele gritou e a voz dele soou como um trovão. Precisamos falar, e rápido! Isso não é um jogo! Clara exclamou, o desespero tomando. Conta dela novamente! Vocês estão me fazendo sentir como se estivesse em um filme. Mas a verdade era que, diante das revelações, ela não sabia em quem confiar. E a única coisa que conseguia ver era um futuro ainda mais incerto se aproximando. As cordas que aprendiam pareciam agora bem mais pesadas do que antes. Mas a chave para essa armadilha estava diante dela, escondida nas sombras do que ela ainda não compreendia. E então, Vera, parecendo perder a paciência, olhou diretamente nos olhos de Clara e disse: Clara, você é filha de um homem que está sob investigação por lavagem de dinheiro. Eles precisam de você para fechar o cerco. Todo esse drama, essa cena absurda, é apenas o começo. Se você sair com ele... E ela apontou para o advogado. Não haverá volta. O tempo congelou. O que a mãe dizia fazia o mundo desmoronar ao redor de Clara. O advogado, o estranho com o celular, Lucas. Tudo parecia um grande tabuleiro de xadrez, e ela era a peça mais valiosa. Você não pode ser séria? Clara murmurou, as palavras secas na língua. Sou Clara. Você precisa escolher agora. O desespero no olhar de Vera a fez sentir uma onda de urgência. Mas como poderia confiar em alguém tão distante? Lucas, com expressão petrificada, mal conseguia se mover. E no meio dela, a tempestade seguia forte. Como se o universo estivesse ciente de que um grande segredo estava prestes a ser revelado. E com isso, o peso da escolha caiu sobre Clara, mas a dúvida pairava como as nuvens escuras no céu. O que aconteceria agora? A chuva não parava, mas a sensação de que tudo estava prestes a mudar era inegável. Como seria o amanhã se houvesse um? Clara estava paralisada. As palavras de Vera dançavam na sua mente como relâmpagos no céu. É filha de um homem que está sob investigação. Ela mal podia acreditar no que ouvia. Um nó se formou em sua garganta, a pressão pulsando fortemente. Pare com isso! Você está inventando? Clara começou a dizer, mas uma voz dentro dela sabia que não era invenção. Algo a dizia que havia mais por trás de tudo. O advogado de Lucas permanecia em pé, observando a troca de olhares, como se estivesse absorvendo cada momento. Clara! Escute a sua mãe! Eles precisam de você para fechar o cerco. O homem ao lado de Sofia gritou, sua voz cortante como o vento da tempestade. Ele parecia nervoso, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e urgência. Você não pode ficar! A multidão começou a se afastar inquieta. O policial estava mais próximo agora. Sua expressão seria. Clara sentia os olhares. As pessoas estavam ali,
Mas o que realmente importava? A confusão aumentava. E a única visão clara era a de Vera, implorando que ela entrasse no carro. Lucas falava algo, mas a voz dele foi sufocada pela tempestade. Clara, não ouça isso! Ele está tentando te manipular. Ele parecia atormentado. Cada palavra saindo com esforço, mas o olhar dele já não era de confiança. Meu Deus! Clara murmurou, sem saber em quem acreditar. E então, como um golpe de misericórdia, a sirene da polícia soou mais alta, cortando através da tensão. As pessoas começaram a gritar. O que estava acontecendo? E então, diante dela, algo inesperado aconteceu. A porta do carro de Vera se abriu, revelando uma mulher com um ar forte, imponente. Clara não podia acreditar no que via. Era Isabela, sua antiga professora de arte. Uma mulher que sempre a apoiou e que, claro, tinha um papel importante em sua vida. Mas a expressão no rosto de Isabela não era de alegria. Era algo sombrio. Clara, você precisa ouvir. A verdade vai te destruir se você não for forte agora. A voz dela era firme, mas o pavor nos olhos era inegável. Os outros começaram a murmurar, intrigados, confusos. Isabela, o que você está fazendo aqui? Clara ofegava. As lágrimas começaram a subir. A pressão estava insuportável e lá em cima as nuvens pareciam se abalar de uma forma sinistra. O mundo estava prestes a mudar. Eu sei mais do que você imagina, Clara. O que sua mãe não te contou é que você também está envolvida em um grande esquema. E não é apenas por ser filha dele. Isabela se aproximou. A verdadeira razão pela qual você foi adotada, Clara, é que você carrega algo que muitos querem. Você é parte de algo que nunca pediu para fazer parte. O desespero tomou conta dela. Do que você está falando? Então, como se o destino tivesse alinhado esse momento, uma explosão ecoou vindo de trás de um dos próximos carros. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Os espectadores gritaram e começaram a correr para todos os lados. O caos se instalou. O carro de polícia da prefeitura ficou em silêncio, as luzes ainda piscando, e um barulho ensurdecedor tomou conta do ambiente. Clara, em estado de choque, olhou para Isabela. O que está acontecendo? E por que todo esse alvoroço? E nesse momento, Lucas correu até ela, segurando os braços dela firmemente. Você precisa ir, Clara. Agora! Não podemos ficar aqui. Clara estava paralisada enquanto a adrenalina a consumia. Cada segundo de hesitação parecia uma eternidade. A verdade, uma miragem à sua frente, parecia desvanecer. O tumulto crescia e a incerteza ameaçava engolir tudo. Clara tinha que decidir, mas como poderia confiar em alguém nesse mar de traição? Uma nova explosão de luz iluminou o céu. A tempestade, agora o reflexo da confusão, estava prestes a cuspir o que tinha guardado, o que a verdade a forçaria a encarar. E com o mundo ao seu redor em desordem, Clara foi engolida pela Storm. Clara estava paralisada. As palavras de Vera dançavam na sua mente como relâmpagos no céu. Você é filha de um homem que está sob investigação. A verdade a atingiu como um soco no estômago. Ela mal conseguia respirar. O caos ao seu redor parecia se intensificar a cada segundo.
Pare com isso, você está inventando. Clara começou a dizer, mas a voz de sua mãe biológica soava cada vez mais convincente em sua mente. E mesmo que Clara quisesse ignorar, algo dentro dela sabia que não era uma invenção. O medo começou a se misturar com a raiva. Lucas a segurou mais apertado, como se sentisse a tempestade emocional que a consumia. Clara, não ouça isso, ela está tentando te manipular! Lucas gritou. Mas as palavras soavam vazias. Um golpe de vento gelado fez Clara tremer. Era como se o universo estivesse implorando para que ela tomasse uma decisão, mas ninguém parecia entender a complexidade da situação. Então, uma explosão estrondosa cortou o ar. Clara virou a cabeça para o carro que havia parado ali, e bem na sua frente, um homem de terno escuro, com uma expressão de frieza, surgiu da escuridão da noite. Seu olhar era duro, e ele segurava algo brilhante em sua mão. Clara! Não acredite no que está vendo! Ele gritou, e seu tom era de desespero. A multidão começou a murmurar e os olhares se voltaram para ele. É uma armadilha! Você não é apenas uma peça nesse jogo! O homem avançou e a confusão tomou conta do ambiente. Clara mal conseguia processar o que estava acontecendo. Quem é você? Clara perguntou. A voz tremendo. Um arrepio percorreu sua espinha. Eu sou o agente responsável pelo caso do seu pai. Não há tempo para explicações. O homem pareceu se aproximar, mas Vera o bloqueou, os olhos fixos nele. Clara, ele é perigoso, Vera gritou. E sua voz estava cheia de pânico. Clara não sabia em quem confiar. Os gritos da multidão ecoavam e o caos parecia ter vida própria. Então, em um movimento rápido, o homem sacou uma arma e Clara sentiu seu coração acelerar. Tudo parecia um pesadelo que não acabava. Lucas, em um instinto protetor, se colocou na frente de Clara, mas a tensão estava insuportável. Calma, saia do caminho, o agente ordenou, mas a situação tinha se tornado um verdadeiro torvelinho. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O barulho da sirene da polícia se intensificou e a chuva, que antes era uma mera distração, agora parecia um símbolo do iminente colapso. E em meio a tudo isso, o agente olhou diretamente para Clara. Seu olhar parecia implorar. Você precisa confiar em mim. Você não está segura. Mas antes que ela pudesse responder, um outro carro apareceu na cena, cortando a chuva e as palavras desesperadas. Era um carro de luxo e dele saiu uma mulher deslumbrante. Clara reconheceu imediatamente. Seu coração disparou. Era Sofia, mas ela estava acompanhada de um homem que Clara não conhecia. Basta! Você não pode fazer isso! Sofia gritou, e a intensidade em sua voz fez Clara estremecer. O que mais estava acontecendo? Clara estava prestes a se afundar em um mar de perguntas, quando um estrondoso bang ecoou. Alguém havia disparado. Clara congelou. O mundo à sua volta parecia ter parado. As pessoas começaram a gritar e correrem caído no chão, jorrando sangue. Era uma visão que Clara nunca esqueceria. Clara! Lucas gritou, puxando-a em direção ao carro de Vera. Temos que sair daqui! O pânico inundou sua mente. O que estava acontecendo? Havia segredos, traições e agora um assassinato. Enquanto os gritos ecoavam, Clara se viu em um beco sem saída. O que ela tinha feito para merecer tudo isso? E então, no meio desse caos, Sofia olhou para Clara.
sua expressão mudando de raiva para algo que parecia remorso. A verdade vai te libertar, Clara, mas você vai precisar ser forte. As palavras a atingiram como um soco, e Clara percebeu que tudo estava prestes a mudar. O acidente que ela nunca poderia ter previsto. A nova revelação que poderia transformar. Não apenas seu passado, mas todo o seu futuro. Você é a chave, Clara, Sofia gritou. E então tudo escureceu. O que mais estava escondido à sua vista? Enquanto a cena se tornava um turbilhão, Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. O que viria a seguir poderia destruir tudo o que ela acreditava. Ela estava submersa em um mistério ainda maior, e o que parecia ser apenas o começo começava a se revelar como um pesadelo em camadas. Clara estava submersa em um turbilhão emocional. A afirmação de Sofia sobre sua vida ser uma farsa a perseguiu. E a revelação de Vera, com os segredos da sua família, a deixava perdida em meio à chuva, ao caos. Mas quando o tio ecoou, tudo ao seu redor desmoronou. O agente caído no chão. O rosto dele, agora pálido, exibia um olhar de desespero que nunca deixaria. As pessoas começaram a gritar, mas naquele momento, o tempo parecia parar para Clara. Vamos, Clara! Lucas puxou-a pela mão, mas a visão do agente, jorrando sangue, a paralisou ainda mais. As pessoas começaram a empurrar umas às outras. O caos gerava o tipo de pânico que fazia cada um pensar em si mesmo. Uma onda de gritos ensurdecedora. Clara viu Sofia sendo empurrada, mas não conseguia se mover. As cordas em seus pulsos a lembravam do quanto ela se sentia aprisionada, mesmo sem eles. E então, em meio ao tumulto, uma voz gritou, cortando a confusão. Ela é a chave para tudo! Era o homem, com um celular agora de pé, exaltado. Precisamos dela antes que seja tarde demais. As pessoas pararam por um segundo, a gravidade da frase pendendo no ar. Clara sentiu um aperto do coração. O que ele queria dizer com isso? O que mais havia oculto em sua vida? Nesse instante, Vera, com olhos cheios de desespero, olhou para Clara e gritou: Confia em mim, ele pode te ajudar. Clara hesitou. Em quem deveria confiar? O que mais poderia estar escondido? Mas as coisas mudaram rapidamente outra vez. O veículo luxuoso de Sofia parecia se aproximar, como um símbolo do poder que pairava sobre todos. Mas enquanto os peões lutavam para se safar, outra pessoa saiu do carro. Uma mulher que Clara nunca tinha visto. Elegante, com a expressão imperturbável. Clara, ela disse com calma: Você precisa vir comigo. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. A multidão, agora hesitante, se dividiu. Algumas pessoas começaram a desgrudar, olhando para a nova chegada com desconfiança. Os sussurros começaram. Quem era essa mulher? Por que ela sabia o nome de Clara? As sirenes da polícia continuavam, e a presença dela só aumentava a tensão. Quem é você? Clara finalmente conseguiu perguntar. Sua voz um sussurro. A mulher se aproximou, ignorando a pergunta como se fosse irrelevante. Você pode ser a única a desvendar o que realmente está em jogo. Assim que aquelas palavras saíram de seus lábios, um estalo ecoou. Não era um disparo, era algo elétrico, como um estalo de algo prestes a se romper. E então, como se o universo tivesse conspirado para causar um colapso completo, Clara olhou para Lucas.
O rosto dele mudou, mas não havia mais desespero. Havia algo mais. Ele sorria, um sorriso convencido, enquanto todos ao redor começavam a se dispersar. O que está acontecendo? Clara balbuciou, e a mulher pareceu entender. Ele está em cima do jogo, Clara. Lucas nunca foi quem você pensou que era. As palavras da mulher ressoaram. E a dor de uma traição levemente conhecida começou a surgir, enquanto Lucas permanecia impassível. Você não pode estar falando sério! Clara gritou. O chão agora parecia desabar sob seus pés, e tudo ao redor se tornou um turbilhão de emoções. Você se deixou levar, Clara. Olha, sua volta! Lucas disse, uma calmaria estranha em sua voz, e no fundo do seu olhar havia um brilho quase triunfante. A mulher ao lado, Clara, começou a falar novamente. Ele manipulou você, usou sua vulnerabilidade como uma arma. Vocês nunca estiveram em um relacionamento real, Clara. Ele está jogando um jogo muito maior, onde você é apenas uma peça. A verdade atingiu Clara com força. As lembranças dos momentos compartilhados, os sorrisos, as promessas, tudo acabou. A conexão que ela pensou que tinha, agora, parecia uma ilusão. De repente, tudo ao seu redor girava. O caos, a traição, uma força invisível puxava em direções opostas. E enquanto todos corriam e gritavam, Clara se sentia paralisada. Sabia que precisava agir, mas o peso da revelação a deixava sem fôlego. Você precisa escolher, Clara, a mulher disse. Se não agir agora, pode ser que não haja volta. As palavras ecoaram em sua mente, e a tempestade dentro dela se tornava mais intensa. Clara queria correr, queria se desvencilhar de tudo, mas e se a verdade fosse ainda mais dolorosa? Ela não sabia o que fazer, mas uma coisa era certa. Uma nova batalha estava prestes a começar, e o descortinar da verdade a aguardava, mais obscura do que ela poderia imaginar. Clara estava submersa em um turbilhão emocional. A afirmação de Sofia sobre sua vida ser uma farsa a perseguia, e a revelação de Vera, com os segredos da sua família, a deixava perdida em meio à chuva, ao caos. Mas quando o tiro ecoou, tudo ao seu redor desmoronou. O agente caído no chão, o rosto dele, agora pálido, exibia um olhar de desespero que nunca a deixaria. As pessoas começaram a gritar, mas naquele momento o tempo parecia parar. Vamos, Clara! Lucas puxou-a pela mão, mas a visão do agente jorrando sangue a paralisou. As pessoas começaram a empurrar umas às outras. O caos gerava o tipo de pânico que fazia cada um pensar em si mesmo. Um grito aqui, outro ali. Clara viu Sofia sendo empurrada, mas não conseguiu se mover. As cordas em seus pulsos a lembravam do quanto se sentia aprisionada. Então, em meio ao tumulto, uma voz cortou a confusão. Ela é a chave para tudo! Era o homem com o celular, agora. De pé! Exaltado! Precisamos dela antes que seja tarde demais! A multidão parou por um segundo e os rostos se voltaram para ele. Clara sentiu um aperto no coração. O que ele queria dizer com isso? Mas antes que pudesse pensar mais, outra explosão reverberou no ar. Clara virou a cabeça e viu uma mulher surgir de entre a multidão. — O que você está fazendo, Lucas? Ela gritou, e a voz dela apagou os sons do caos por um breve momento. Clara reconheceu a mulher. Era Dona Elisa, uma velha amiga de sua família, muito respeitada na cidade. Mas o que ela fazia ali em meio a esse pesadelo?
Seu olhar estava carregado de uma preocupação intensa. Esse jogo não é o que parece, ela gritou, avançando em direção a Clara. Por que você está aqui? Você não entende o perigo? Perigo? O que você sabe, Dona Elisa? Clara se virou, a voz trêmula, a confusão aumentando. Dona Elisa olhou rapidamente para Lucas. O medo nos olhos dela era inegável. Eu tenho segredos que vocês não podem ignorar. Isso não é apenas um crime qualquer. É maior do que todos nós. O agente ainda estava no chão, a visão dele desvanecendo, e a chuva continuava a cair, misturando-se ao sangue que formava poças no asfalto. Clara, você precisa sair agora! Lucas gritou novamente, a voz embargada, como se houvesse um desespero genuíno no timbre. Mas naquela hora, tudo parecia girar. E enquanto a tensão crescia, algo inesperado aconteceu. Dona Elisa puxou um colar que ela estava usando e, com um movimento rápido, o que parecia um pingente se transformou em uma pequena chave de ferro. Essa chave é o que você precisa, ela exclamou, olhando diretamente para Clara. Eu sei que você não entende, mas ela conecta você com a verdade que está escondida. Dê-me sua mão. Clara nem teve tempo de pensar. Ao invés de confiar naquele momento, ergueu a mão para ela. Mas ao fazer isso, sentiu uma pressão estranha em seu pulso. Antes que pudesse reagir, uma dor aguda atravessou seu corpo. O tempo parou de novo e assim que olhou para baixo, um fio de sangue escorria de seu pulso. Não, o quê? Por quê? É uma marca, dizia Lucas, sua voz agora tensa. Elisa, você não deveria ter feito isso. Clara, agora em pânico, sentiu que seu mundo estava desmoronando. O que vocês estão escondendo de mim? Os olhos dela se arregalaram enquanto tentava processar. O que poderia ser tão importante a ponto de trazer essa marca para ela? E o que isso significava? Enquanto todos ao redor começaram a se dispersar, Clara sentiu uma nova onda de desespero. A verdade parecia escapulir pelos dedos. E aquela marca pulsava em seu pulso como uma corrente que acorrentava a um destino desconhecido. A exposição das mentiras que cercavam sua vida estava ali. Você precisa decidir, Clara. A voz de Dona Elisa ecoou, mas Clara não sabia se deveria confiar. As respostas que buscava estavam a apenas um passo. Mas a dor e o desespero a mantinham cativa. E assim, em meio ao caos e ao medo, uma pergunta girava na mente dela. O que mais poderia descobrir sobre si mesma antes que tudo desmoronasse completamente? Clara olhou para a marca em seu pulso, a dor pulsando como um lembrete constante de tudo o que ela tinha enfrentado. O mundo ao seu redor parecia desfocar e as vozes se tornaram um eco distante. Dona Elisa, Lucas e Vera se tornaram sombras em sua visão. Você precisa decidir, Clara. A voz de Dona Elisa ecoou, trazendo a realidade de volta. Clara sentiu uma onda de desespero dominá-la. A urgência da decisão apertava seu peito. Como ela poderia escolher entre confiar em sua mãe biológica ou em Lucas, que sempre esteve ao seu lado? Ou mesmo em uma mulher que acabara de conhecer? Enquanto tudo girava, Clara olhou para Lucas. Os olhos dele estavam cheios de um temor que ela nunca tinha visto antes. Clara, ele começou, mas ela não deixou que ele terminasse. A verdade da traição estava ali, exposta, e o peso da mentira era difícil de ignorar. Você me enganou! Gritou Clara, com lágrimas nos olhos. O caos ao seu redor parecia potencializar sua dor. E no fundo, ela sentia a necessidade de libertação. Não, Clara! Eu estou aqui por você! Lucas implorou. Mas a mensagem estava clara. Todas as promessas agora pareciam vazias.
E de repente, o carro da polícia se aproximou como um relâmpago na tempestade. Clareou mais um momento e um policial desembarcou. Sua presença era firme e autoritária. Todos se afastem, é uma cena de crime. Clara sentiu o pânico subir novamente. As pessoas ao seu redor começaram a se mover, mas ela estava presa a um único pensamento: a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser revelada. E naquele instante, a única coisa que poderia libertá-la era entender o que estava acontecendo. Eu sou a chave. O que isso significa? Murmurou para si mesma. Enquanto olhava diretamente para Dona Elisa, o tempo pareceu estagnar. Clara, esta marca simboliza mais do que você pode imaginar. É a confirmação do seu papel, e não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas que são afetadas por toda essa situação. A voz de Dona Elisa estava firme, mas Clara sentiu um leve toque de compaixão. Era hora de enfrentar o que estava escondido nas sombras. Clara respirou fundo, permitindo que a determinação a envolvesse. Preciso saber. Diga-me a verdade, por favor. E naquele momento, enquanto os reflexos da sirene da polícia dançavam nas gotas de chuva, a multidão se afastou e Clara percebeu que a verdade tinha que vir à tona. Por muito tempo, ela se sentiu como uma marionete nas mãos dos outros. Mas agora ela estava pronta para se libertar das cordas que a amarravam. Os olhos de Dona Elisa brilharam, como se finalmente ela tivesse se decidido a revelar tudo. Você não é apenas filha de um homem envolvido em coisas sombrias. Você também possui um potencial que muito poucos têm. A marca que recebeu não é uma condenação, mas uma oportunidade. Você pode mudar o rumo das coisas. Antes que pudesse ouvir mais, um grito interrompeu a conversa. Uma nova figura se destacou na multidão. Uma mulher que Clara não conhecia, mas havia algo em seu olhar que a fez sentir um arrepio. Clara, você não pode deixar isso para depois. Ouvindo aquilo, Clara soube que precisava agir. Com um último olhar para Lucas, um olhar de despedida, misturado à confusão, Clara entendeu. Se o passado não a definia, mas era hora de moldar seu futuro. E assim, em meio à chuva, ao tumulto e aos olhos curiosos, ela tomou uma decisão: avançar diante do desconhecido, mesmo que isso significasse deixar. Vai os laços para trás! Vamos descobrir a verdade juntas, disse Clara para Dona Elisa, enquanto avançava rumo à mulher estranha que mostrava o caminho para fora daquele pesadelo. Mas, no fundo, uma parte dela sabia que essa jornada estava apenas começando. E aqui, queridos leitores, chega o momento de refletirmos sobre tudo que vivemos nessa narrativa intensa. Não se esqueçam de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que ajuda a manter essas histórias vivas. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos construir essa comunidade incrível.